Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Eita, coisa boa. Dia 1º de novembro de 2022. Yes. Eita, coisa boa. Animado para essa live, animado para saber o que você faz quando seus resultados aí não são aqueles esperados por você. E aí, gente, bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia, Preta. Beijo no coração, saudades. Tássia, Mirela, Bruno, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo, ó. Vou colocar lá nos grupos. Nós começamos. Vamos colocar. E aí, como você tá? Prepara porque essa live de hoje vai ser diferente. A live de hoje vai ser totalmente diferente. Ó, chamando todo o povo da turma 1 do Viva Sua Real Identidade. Vamos lá, turma 2. E aí, escreve pra mim. Como você está hoje? Fala pra mim. Quero ouvir você. Turma 3 do Viva Sua Real Identidade, chamando o povo. E agora vamos pra turma 4. Cadê o povo da turma 4 do Viva Sua Real Identidade? Muito bem, muito bem. Essa live começa de uma maneira diferente, com uma música animada. E eu quero já deixar um spoiler pra você que a live de hoje vai ser diferente. A gente tá falando aí uma sequência de lives. A música é animada, porque essa é a vibe de hoje, gente. Essa é a vibe de hoje. Quero dizer pra você que não está ainda nos acompanhando. O Luiz, oi Luiz, Marise, Edna, Sueli, Terezinha, muito bem, muito bem, muito bem. Viviane, Gabriel, meu marido lindo, maravilhoso. Bom dia, meu bem. Vamos lá então. Quero falar um pouquinho sobre o conteúdo de hoje. Quero falar para você, clica nesse aviãozinho, envia aí para os seus contatos, aquelas pessoas que não podem faltar na sua jornada, gente. Tem gente que não tá aqui. Essas pessoas não podem faltar nessa jornada. A gente não vai deixar ninguém para trás. Ninguém fica para trás. Então, bora lá convidar esse povo para participar, para que a gente possa viver juntos essa jornada de transformação. Quero explicar para você. Ó. Enviado. Enviado. Muito bem, muito bem. Muito bem. Quero falar para vocês um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo, né? Dentro do nosso propósito, a gente tem vivido uma série de lives. Essa série de lives vai acontecer todo mês. Foi o mês de outubro, novembro e dezembro. E o tema dessa série de lives é o start da sua jornada. Essa série de lives é para você que tem um anseio de viver uma transformação ainda esse ano. É uma série de lives que nós estamos preparando com muito carinho, com muita dedicação, com conteúdos incríveis para você que entende que precisa viver algo novo até o final desse ano. Para você que fez os seus planos lá atrás, mas que não alcançou esses objetivos. Para você que construiu uma vida, que quer construir uma vida de sucesso e não sabe como. Para você que fica andando em círculos e não sai do lugar. Então essa série de lives é para você. Hoje nós vamos ter o episódio 5. Então, Andressa, meu Deus, que desespero. Perdi os 4 primeiros episódios. O que eu faço? Fica tranquilo. Vai lá no nosso canal do YouTube. Assim que finalizar a live, eu vou deixar aqui para vocês o link do nosso canal, para que você possa ir lá no canal do YouTube e assistir a aula 1, 2, 3 e 4.
Se você não sabe como, me pede que eu envio para vocês o link no pessoal, ali no direct também, para que você não fique sem acompanhar todas as primeiras 4 aulas, tá certo? Aula 1, nós falamos como viver a sua jornada. Falamos sobre você compreender que é importante construir dentro do seu dia a dia, que é importante construir dentro desse seu ano de 2022 ainda, uma jornada pessoal, aonde você vai se sentir realizada, aonde você vai conseguir alcançar os seus objetivos, aonde você vai viver algo incrível. A segunda live nós falamos sobre 4 passos para que você viva essa jornada. Então, a primeira aula foi a consciência. O que é uma jornada? Meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu quero viver, mas não sei o que é uma jornada. Como que eu começo, né? A segunda live já te dá o quê? 4 passos para que você viva essa jornada. Depois nós falamos o que eu levo, né? E a gente está fazendo analogia a uma montanha. Nós estamos fazendo uma analogia a subir uma montanha. Então, a gente entendeu que a gente quer chegar aqui, nesse lugar. Nesse lugar que é um lugar, às vezes, de um objetivo profissional, financeiro, familiar, com os filhos, não importa onde. Mas eu quero dizer para você que quando a gente olha para esse lugar que nós queremos chegar, e que aqui a gente chama do topo da nossa montanha, alcançando os nossos objetivos, a gente precisa estar preparado. Quem estava aqui? Levanta a mãozinha. Quem estava em pelo menos uma dessas lives, das primeiras lives? Diz eu estava. E aí nós falamos também sobre estabelecendo a minha montanha. Na última semana nós falamos sobre estabelecendo a minha montanha. Como que eu crio objetivos. Eu iria dar continuidade no conteúdo, mas eu resolvi fazer uma pausa para compartilhar com vocês algo que eu acho incrível. A gente está vivendo aí um início de uma semana desafiador, onde eu estou percebendo uma egrégora, e não só uma egrégora, mas um desespero, um sentimento de desespero com tudo aquilo que a gente está vivendo em relação às eleições presidenciais, né? Eu não tô aqui para falar sobre um candidato ou outro, eu não tô aqui para falar para vocês sobre isso, não. Eu estou aqui para dizer aquilo que tá no meu coração. E aí, nós transformamos isso nessa live semanal, que o tema é como transformar um resultado que não te agrada. E você pode olhar para aquilo que você está vivendo nesse instante como Brasil, mas você pode olhar para todos os pilares da sua vida. Você pode olhar para os seus objetivos não alcançados. Eu não estou aqui para falar sobre um objetivo. Eu estou aqui para falar de maneira geral. Quando eu e você nos deparamos com um resultado que nós não gostaríamos, esse resultado pode ser uma enfermidade. Sim ou não, gente? Esse resultado pode ser uma situação familiar. Talvez você descobriu que seu marido te traiu. Talvez você descobriu que sua esposa te traiu. O divórcio, a separação, um filho nas drogas. Então, eu não estou falando apenas de política, você está entendendo? Que eu não estou falando sobre a eleição de uma pessoa ou outra apenas. Eu estou falando para você, como que eu transformo um resultado, meu resultado, quando eu recebo algo que não me agrada, quando eu estou tendo, dentro daquilo que eu estou tendo como expectativa, eu me frustro porque aquilo não acontece, ou uma notícia não esperada, ela vem. É sobre isso que nós vamos falar. Porque nós estamos construindo uma jornada, sim ou não, gente? Quero ouvir vocês. Quem aqui está disposto a viver e a construir uma jornada de sucesso? Escreve para mim aí no chat, quero ouvir você. Você que está no nosso YouTube, essa é a hora de clicar nesse botãozinho, dar o seu like, para que toda essa série possa ir para mais pessoas, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Se você não se inscreveu no canal, então é a hora de se inscrever no canal. Escreve aí no canal, porque eu quero que você possa estar ouvindo cada semana os nossos conteúdos. Tem muita coisa nova chegando, eu quero estar junto com vocês. Então, quem quer viver essa jornada de transformação? Quem quer iniciar um objetivo e alcançar a sua montanha? Quando nós falamos sobre isso, então a gente fala sobre um conceito, ser imparável, sim ou não? Essa palavra imparável, ela mexe comigo. Porque quantas vezes na minha vida eu vivi objetivos, eu tinha objetivos claros, porém, quando eu me deparei com uma situação, quando eu me deparei com um movimento na minha vida, eu desesperei.
Por que eu desesperei? Porque muitas vezes é nesse momento, quando o não vem, quando a resposta que eu esperava não é aquela que alcançou. E aí a gente faz algo que muitas vezes é o que nos impede de viver essa montanha. A gente para. A gente para no meio do caminho, a gente desanima, a gente olha para essa montanha que tá na nossa frente, a gente começa a ver que ela é muito grande, que ela é maior do que a gente imaginava. A gente começa a interpretar aquilo que a gente tá vendo como algo negativo. E eu sei que nas próximas lives nós vamos falar sobre crenças. Nas próximas lives eu vou te falar por que nossos óculos, que são as nossas crenças, nos fazem enxergar coisas que não existem, nos fazem ter uma concepção de coisas que não existem e porque nós trazemos para nossa vida como algo negativo, coisas que às vezes poderiam ser positivas. Então, eu quero hoje, de forma muito rápida, falar para vocês sobre isso. Como que eu transformo um resultado que não agrada, que não te agrada, em algo positivo? Como que eu me torno uma pessoa imparável? Como que eu olho para um resultado, às vezes, e você se pergunta, né? Meu Deus, o que vai acontecer agora? Aqui na minha cidade, em Balneário Camboriú, existe uma egrégora tão grande, uma egrégora de desespero, né, em relação aos resultados da eleição. A gente entende, eu entendo que todo ser humano tem suas fragilidades e é claro que a gente tem expectativas, eu mesmo tinha expectativas, mas eu confesso para vocês que no final, no domingo, no final daquele resultado, a gente pagou um preço muito grande durante toda essa jornada em relação ao nosso posicionamento. Eu nunca vi um Brasil tão unido. Eu não tô falando eu tô falando de pessoas influenciadores, pessoas que se posicionaram, pessoas que abraçaram a bandeira brasileira e defenderam seus princípios e seus valores, pessoas que literalmente se esforçaram fisicamente e espiritualmente, porque eu nunca vi um povo se unir tanto com o mesmo propósito. E aí, quando tudo aquilo aconteceu, meu coração rachou. Eu fiquei olhando para aquela cena e parecia que não, tem alguma coisa errada, né? Não pode ser que esse é o resultado. E naquele momento, eu estava em casa, meu esposo não estava em casa com meu filho. O meu pensamento era, quando o Pedro chegar, o que eu vou falar para ele? Porque ele tem 11 anos. E muitas vezes, nesse momento, quando a gente tem uma expectativa e pessoas maduras como nós, e essa expectativa não acontece, a gente se entristece, mas a gente segue o barco porque a gente não tem outra possibilidade. Mas e uma criança de 11 anos, que tinha uma expectativa, que orava, que buscava a Deus e que ficou ansioso o dia inteiro e que tinha uma expectativa porque ele acreditava nos valores, ele acreditava nisso. E quando ele chegasse, o que eu ia falar pro meu filho? Quando ele olhasse para mim e dissesse assim, mamãe, por que o Bolsonaro não ganhou, né? Eu vou retomar aqui uma frase lá do início da live, porque talvez faça sentido para você. Eu não estou falando apenas de política. O tema dessa live é como eu transformo um resultado que não me agrada. Esse resultado pode ser a resposta de um exame. Esse resultado pode ser, na sua vida, uma notícia, uma enfermidade. Esse resultado na sua vida pode ser a perca de um ente querido. Esse resultado negativo pode ser na sua vida hoje o seu divórcio. Pode ser hoje descobrir que seu marido está te traindo, descobrir que sua esposa está te traindo. Esse resultado pode ser financeiro, a demissão. Eu não estou falando apenas de política, eu estou falando de uma atitude que aconteceu, de uma ação que aconteceu essa semana. Eu estou falando para você sobre uma ação, mas eu não estou falando apenas de política. Eu estou falando como que você pode transformar hoje um resultado negativo na sua vida. Porque nós estamos numa série de live falando sobre alcançar um objetivo. E no meio dessa jornada, eu quero dizer para vocês que haverá imprevistos. No meio dessa jornada, haverá situações que muitas vezes vão querer nos parar. No meio de uma decisão, de viver uma transformação, de viver algo incrível, vai haver momentos que você vai precisar se deparar com desafios.
Então, quando eu tô falando sobre o assunto da semana, não quer dizer que é para isso que essa live está sendo criada, não. Porque talvez você vai assistir essa live quando tudo isso passou, foi resolvido. Eu quero falar para você sobre o que você faz quando o resultado não é aquele esperado. É isso. Quando a notícia mal chega, quando você precisa recuar, quando você pensa em desistir, quando você pensa em largar tudo, quando você literalmente vive algo desafiador, como você reage? Como você alcança seus resultados mesmo com essas notícias? É sobre isso essa live. Mas a expectativa do meu coração era a expectativa de viver, né, a segurança de já nas eleições ver Bolsonaro como presidente. Naquela hora eu estava sozinha em casa, invadiu o meu coração de uma tristeza tão grande e um desespero e uma ansiedade, porque nós somos seres humanos também. E eu ficava pensando em tudo que estava em jogo, mas também ficava pensando nessa pessoa. Sabe, não tô falando que ele é uma pessoa perfeita, não. Eu tô falando sobre uma pessoa que se posicionou, talvez, com muitos erros, com muitas falhas, mas que defendeu o Brasil e que levou o Brasil a um nível no meio de uma pandemia de uma forma expressiva. E era os meus valores que eu estava defendendo, não era apenas um candidato que eu estava defendendo. E aí aconteceu algo no meu coração. Naquela hora, quando eu olhei para aquela situação, eu falei: Ei, Andressa, o que você está pensando? O que você está alimentando dentro de você? E naquele momento, eu fiquei lembrando de muitas vezes na Bíblia, porque a Bíblia não é apenas um livro cristão, não. Ela é um livro de liderança, talvez um dos maiores líderes, talvez não, o maior líder que já existiu foi Jesus. Talvez um livro histórico, onde nos mostra momentos, posições históricas que mudam a nossa jornada. Então, quando eu olho para a Bíblia, e por isso que eu disse que hoje eu ia fazer uma live totalmente diferente, porque hoje eu quero falar para você sobre duas histórias, que para mim são histórias de pessoas que receberam notícias como catastróficas, mas que alcançaram o seu objetivo mesmo no meio da jornada. Qual é a sua montanha? A pergunta que eu te faço: qual é a sua montanha? Qual é o seu objetivo? O que você deseja alcançar hoje? Qual é a área da sua vida que você precisa ainda esse ano viver uma virada? Como que você transforma esse resultado negativo, que pode ser uma enfermidade, que pode ser o divórcio, que pode ser uma notícia, que pode ser algo avalaçador que você não gostaria de estar vivendo? Como que eu transformo esse resultado para me tornar imparável e continuar subindo a minha montanha? Como? Como que eu faço isso? É isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre duas histórias bíblicas que nos ensinam a sermos imparáveis e alcançarmos a nossa montanha. A primeira história bíblica que eu quero falar para você é sobre Jesus, que tinha um plano perfeito. Gente, se a gente for olhar não pela área religiosa, mas a gente for olhar para a área histórica, ele tinha um plano perfeito. A redenção, né? Uma pessoa que decidiu construir uma montanha gigantesca, a redenção. E essa redenção, ela traz sobre nós um peso e uma responsabilidade. E a gente sabe que durante a sua vida como humano nessa terra, ele viveu situações desafiadoras. Aos 33 anos, começa a construir realmente o seu legado sobre essa terra. E constrói, faz milagres. Não quero me ater em relação a esse momento da vida de Jesus, mas Jesus, ele literalmente tinha um propósito, ele tinha uma montanha para subir. A montanha dele era a redenção. E ele tinha convicção que isso não seria algo simples. Porque dependendo do tamanho da sua montanha, será o exercício que você vai ter que fazer com inteligência emocional, com preparação e com plano de ação. Se a sua montanha, aquela montanha que lá na aula 4, você estabeleceu é grande, então esteja preparado, esteja preparada
para você poder ter inteligência emocional, estar preparado fisicamente, ter um plano de ação muito bem traçado e ser imparável. E Jesus tinha esse propósito, gente. Ele tinha esse propósito, a redenção. A minha redenção e a sua redenção. E de repente ele se depara com uma resposta negativa. Depois de tudo isso, quando ele é preso e ele vai lá e diante aquele governo daquela época, ele foi julgado, e nesse julgamento, Jesus ele é julgado como uma pessoa injustiçada, né? Porque naquele momento eles escolheram entre um ladrão, Barrabás, e entre o Redentor. E naquele momento Jesus, que pagou um preço muito alto, ele é levado. Barrabás, que era um condenado, ele é solto. E Jesus sobe aquela montanha, que era o Getsêmani. E quando Jesus sobe naquela montanha, que era o Getsêmani, ele carrega uma cruz. O caminho para chegar até o topo daquela montanha foi muito desafiador. E aí eu fico pensando o que estava na mente de Jesus. A mente de Jesus para olhar para aquela situação e ter que entender que ele teria que ser imparável. Quantas vezes na nossa vida a gente para apenas por um boato? Meu Deus, o povo já está enlouquecido. Meu Deus, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Ei, às vezes a sua conduta emocional está literalmente, simplesmente por causa de um burburinho. Olha para dentro de você e extrai dentro de você aquilo que vai fazer a diferença, não só hoje, mas em todos os desafios da sua vida, porque o que você faz em uma área, você faz em todas as outras. E quando Jesus sobe aquela montanha e ele olha lá para aquele alto e ele percebe que a caminhada não seria fácil, ele sofre dores, o foco dele estava em um lugar. O foco de Jesus estava no resultado. E com essa história, eu aprendo duas coisas. Eu aprendo muitas coisas, né? Meu Deus, essa história, a história da vida, né? De um líder incrível. Mas eu quero destacar hoje duas coisas. Jesus, ele precisou manter-se focado no seu resultado. E manter-se focado no seu resultado é fechar os seus ouvidos para tudo aquilo que te afasta desses resultados. A postura que você tomar diante da adversidade, diante da resposta negativa, diante da enfermidade, não é de negligência. De olhar para aquela resposta, às vezes, de um divórcio que está acontecendo, talvez de um filho que você ficou sabendo que está nas drogas, talvez da falência da sua empresa, de uma proposta que não foi aceita, de uma situação, de algo que você esperava muito e não aconteceu. Quando você olha para dentro disso, qual é a sua postura? A sua postura precisa ser uma postura de extrair desse momento o seu melhor. Não extrair do seu momento as suas fragilidades, porque todos nós temos fragilidades. Eu e você, nós temos fragilidades, e quando nós olhamos para essas situações, nós precisamos aprender a extrair de nós o melhor e não as nossas fragilidades. Quando a notícia negativa vem, quando o resultado que você esperava não acontece, quando a enfermidade chega, quando o dia mal chega, qual é a sua postura? Aquele momento de Jesus subir naquela montanha dele e com um peso muito grande nas costas, com pessoas apontando, com dores físicas, mostrou a mim e a você que, dependendo da nossa montanha, o esforço ele precisa ser focado. E o foco de Jesus, eu tenho certeza que naquele momento era no amor incondicional a toda uma humanidade. Quando você tem um objetivo, quando você sabe onde você quer chegar, eu quero restaurar o meu casamento. Eu quero ter mais saúde. Eu quero prosperar. Eu quero alcançar financeiramente algo. Eu quero sair desse lugar, dessa zona de conforto. Eu quero sair. Se esse é o seu objetivo, então eu quero te dizer, você precisa permanecer focado.
E mesmo que as coisas aconteçam ao seu redor, você vai precisar extrair de dentro de você. Você vai precisar olhar para dentro de você e você vai precisar cuidar com o seu foco. Onde está o seu foco? Onde está o seu foco hoje? Em todas as fake news que estão surgindo? Naquilo que está acontecendo ao seu derredor? Ou naquilo que você pode construir? Porque eu não sei você, mas todas as vezes que eu vi uma crise na humanidade, historicamente, no meio da crise, existiu pessoas que cresciam e existiu pessoas que abandonavam o seu propósito. Quem você vai ser? Eu tô falando pra você, quem você vai ser? A pessoa que extrai o melhor de si mesmo, que busca seu autoconhecimento, que investe em você, porque se tem uma hora que nós precisamos investir em nós, inteligência emocional, em conhecimento, em sabedoria, em ser o melhor no que você faz. Era o momento da crise, a gente passou dois anos e meio, gente, de pandemia. Quantas pessoas cresceram? Quantas empresas viveram algo incrível? Quantas pessoas eram empregadas, foram mandadas embora, mas tinham um dom e um talento, e por causa daquele dom e talento começaram a sua empresa e hoje são muito mais felizes fazendo o que amam. Ei, o que você faz quando você recebe um resultado que não era o esperado? E eu volto a dizer, eu não estou falando só de política. Eu estou falando para todos os momentos desafiadores que você vai receber um não, que você vai receber uma notícia que não é boa. Como você se posiciona? Jesus, ele se manteve no foco. O foco dele era o topo daquela montanha. Qual é o topo da sua montanha? Lembra que eu falei para vocês? Faça seu quadro da visualização futura. Olhe para esse quadro todos os dias. Olhe para esse quadro todos os dias. É lá que tem que estar os seus olhos. É lá que tem que estar os seus objetivos. Não pare de ficar ouvindo tanta gente falando tanta coisa. Independente de quem as pessoas são lá fora, você tem a capacidade de mudar os seus resultados. É isso e ponto final. E outra história que eu quero contar para vocês, que também é bíblica, mas é uma história que fala muito ao meu coração. É de uma mulher sunamita, que morava numa região em Sunem. E essa mulher, a Bíblia conta lá em 2 Reis. Eu quero contar essa história não com um sentido apenas espiritual. Eu quero contar essa história com um sentido histórico também. Eu quero contar para você, porque se nós estamos falando como que eu posso transformar um resultado negativo que chegou até mim para continuar andando e viver aquilo que é o meu objetivo. Como que eu posso? Então nós falamos de Jesus e agora eu vou falar sobre a mulher sunamita. Essa mulher que morava em Sunem, a Bíblia conta que ela era uma mulher muito rica. Era uma mulher que, além de ser rica, era uma mulher que tinha um coração muito bondoso. E ela percebia que de tempos em tempos existia um profeta. E esse profeta, ele passava de tempos em tempos, está lá no livro de 2 Reis 4, de 8 a 32. E esse profeta, ele passava de tempos em tempos e ele entendia que aquela mulher entendia que aquele profeta precisava de um lugar para poder estar. Então, ela começa a ajudar aquele profeta, aquele homem de Deus. Ela constrói um quarto dentro da casa dela para esse profeta. E esse profeta começa junto com o seu moço, né, com o seu ajudante. Esse profeta que se chama Eliseu, ele começa a morar naquela casa. E eu não quero me ater nisso porque eu quero falar sobre outro ponto dessa história, mas se você for ler a história, você percebe que essa mulher ela tinha valores. Essa mulher era uma mulher casada. E essa mulher tinha características de uma mulher muito prudente. A Bíblia conta que ela ficava até a porta. Ela não entrava na casa junto com o profeta. Então, as características dessa mulher é uma característica que eu amo. Muitas vezes eu olhei para essa mulher e eu falei, meu Deus, que exemplo que é essa mulher de Sunem, essa sunamita. E a Bíblia conta que durante muitos anos ela acolhe o profeta, ela tem uma postura correta, ela investe tempo e dinheiro naquela causa e que de repente o profeta saiu, foi fazer aí as suas missões
e de repente o seu filho, de repente ela não poderia ter filhos, tá? Então essa mulher era estéril, ela não poderia ter filhos. Ela recebe uma palavra profética do profeta, ela engravida, ela tem filho, ela vive algo incrível e de repente aquela mulher, o filho cresceu, aquela mulher recebe uma notícia, seu filho começou com dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. E ela ficou desesperada com o filho e tudo. E aí, de repente, seu marido chega pra ela e conta pra ela que o seu filho não estava bem. E, de repente, ela recebe a notícia que o seu filho não estava vivo. E quando ela recebe a notícia que o seu filho não estava bem, a Bíblia conta que ela abraça aquele filho. Ela olha para aquele filho e ela decide agir quando a resposta negativa chega. E a Bíblia conta que ela pede para chamar o moço do profeta. Eliseu tinha um ajudante, né? Que a Bíblia conta de moço. E de repente, quando ela recebe aquela notícia negativa, ela corre até o profeta. A pergunta que eu te faço: quando a resposta é negativa, para onde você corre? Para onde você corre? Para as redes sociais, para ficar olhando todas as coisas negativas. Meu Deus do céu. Isso vai acontecer. Não, isso vai acontecer. Tá acontecendo isso agora. Meu Deus, olha lá. Olha, para onde você corre? Para onde você corre quando algo na sua vida não acontece como você gostaria que acontecesse? Aquela mulher sunamita, que tinha vivido uma vida íntegra, que tinha pagado um preço para estar junto de um homem de Deus, para fazer algo por ele. Aquela mulher que era estéril e de repente decide ter um filho. E pela bênção de Deus recebe um filho através de uma profecia desse profeta. Vive e alcança o milagre. Perde o seu filho por uma enfermidade. Recebe a notícia de que ele estava morto. Olha a postura dessa mulher. Essa mulher, ela se levanta e ela vai até o moço Geazi, que era o ajudante do profeta. E quando ela vai até o encontro de Geazi, Eliseu olha aquela mulher de longe, conhece aquela mulher e diz: Geazi, vai até ela. Vai até ela, porque se ela tá vindo até mim, será que ela quer alguma coisa? Aquela mulher era uma mulher que tinha no seu coração a bondade. Aquele profeta Eliseu olha para aquela mulher de longe e fala assim: vai lá, Geazi, que era o ajudante dele. Vai lá ver o que ela quer. E quando Geazi chega até aquela mulher de Sunem, ela tinha uma notícia. Qual era a notícia? O filho tinha morrido. Mas aquela mulher, gente, olha para aquele ajudante. E quando o ajudante pergunta: como que você está? Tá tudo bem? E ela olha para aquela pessoa e diz: está tudo bem. Ela declara com a sua boca, ela declara com a sua mente: está tudo bem. Como que seria a minha reação e a sua reação? De ter deixado um filho morto em casa, de ter tido uma notícia desastrosa e você chegar diante de uma pessoa e dizer: está tudo bem. Aquela mulher, ela sabia que aquele moço não poderia resolver o problema dela. Ela sabia que não adiantava da sua boca sair morte, que ela precisava que a sua boca pudesse produzir vida. E vai existir momentos na minha vida e na sua vida aonde nós vamos precisar olhar para o topo da nossa montanha, para o nosso objetivo, e a gente vai precisar olhar e decidir o que nós vamos declarar sobre a jornada. Tá difícil. Eu não vou dar conta. Mas agora veio a enfermidade. Mas agora veio o divórcio. Vai existir momentos desafiadores na minha e na sua vida que você vai precisar decidir o que você vai controlar no seu coração. E é nesse momento que eu quero dizer para você que o que você pensa, o que você ouve e o ambiente que você está vão tornar você uma pessoa imparável, que tem um objetivo, que tem foco e vive esse objetivo. Ou uma pessoa que para no meio do caminho, que ouve os burburinhos e que decide viver a tragédia. Porque nós geramos vida ou morte.
O resumo dessa história bíblica é que Eliseu percebe, se aproxima, essa mulher se aproxima, vai até ele, e quando ela chega diante da pessoa certa, ela abre o seu coração e ela fala o que estava acontecendo. E o mais incrível é que aquele homem, ele vai até aquela criança e ele ressuscita aquela criança. Eu quero dizer para você que as maiores experiências que eu já tive na minha vida foram experiências onde eu precisei viver desafios. Mas eu precisei confiar. Primeiro, eu precisei confiar e ter fé no meu Deus. E eu não tô falando de religião aqui, eu tô falando sobre a minha crença. Eu creio em um Deus que serve, que serviu a mim e a você naquela cruz e que pagou um preço pela minha e pela sua vida. E é nesse momento que a gente tem que decidir o que a gente vai falar e com quem nós vamos falar. Domingo, quando eu recebi aquele resultado, eu falei, Deus, eu não posso crer que todo esse mover foi em vão. Deus, eu não creio em um Deus que não ouve a oração de um justo. Eu não creio em um Deus que não ouve a oração de um justo. Eu creio em um Deus que está no comando e no controle, independente daquilo que os nossos olhos estão vendo. Eu creio em um Deus que nesse momento está trabalhando enquanto eu e você estamos dormindo. Eu creio em um Deus que está olhando para a situação da humanidade, a situação do nosso país, mas Ele está olhando para a sua situação aí na sua casa, porque para Ele o seu problema é importante. Eu creio em um Deus que nunca perde o controle e que não perde uma batalha. Eu nunca vi Deus perder uma batalha. Deus não perde batalha. Então, talvez os nossos olhos hoje estão contemplando resultados negativos. Mas eu quero te dizer que quando eu e você compreendermos que subir a nossa montanha nos leva a construir uma vida de foco, de construir uma vida onde nós sabemos em quem confiamos e mais do que isso, em parar de ouvir pessoas erradas e buscar conselhos de pessoas certas. Você precisa ter mentores. Você precisa estar envolvido com pessoas que vão trazer e alavancar a sua fé. Que nos momentos desafiadores, nos momentos onde você recebe respostas que não são as respostas que você deseja, você entende o que eu vou crescer com isso, o que eu posso extrair disso. E mesmo como essa história que eu acabei de contar dessa mulher sunamita, essa mulher que fez tudo tão certo, né? Essa mulher que vive uma vida reta servindo pessoas, de repente, olha para um resultado negativo como esse, que é a morte de um filho, e decide ter a postura certa. Que a gente possa aprender hoje, nessa live, com essas duas histórias. Que você possa aprender sobre Jesus, aquele que decidiu subir uma montanha, que foi o Getsemane, e que não desistiu mesmo no meio de tantas injustiças, e mais do que isso, mesmo no meio de tantas adversidades. Que você possa manter o seu foco assim como ele manteve. Que você possa entender que ao terceiro dia ele ressuscitou. Que o plano dele é perfeito. Que não existe nada que impeça a palavra que vem do alto. Que ele não perde uma guerra. E que você possa aprender também sobre essa segunda história que eu acabei de contar, que é a da mulher sunamita. Essa mulher justa, essa mulher que paga um preço pela causa correta. Essa mulher que vive milagres, mas de repente descobre e recebe uma notícia que não era aquela que ela esperava. A postura dessa mulher levou ela a viver um milagre maior ainda, porque agora ela não tinha só um filho, ela tinha 2 milagres. Ela tinha o milagre de ter gerado um filho, mas ela tinha o milagre de ter visto a glória de Deus na sua casa. E ele ressuscitou. Ele estava morto e ele ressuscitou. O que eu encontro nessas duas histórias? Um final feliz, que é o seu final feliz. Esse é o seu final. Eu tô aqui apenas para te dizer, ei,
Para de ouvir todas as bobagens que você está ouvindo. Foca naquilo que é a sua montanha. Mantenha-se firme no seu plano de ação. Para de ficar olhando coisas que não vão te acrescentar. Olha para o alto. Olha para aquilo que é o seu objetivo. Arremanga a sua manga aí, ó. Arremanga a sua manga, defende os seus princípios, defende o seu valor. A nossa guerra nunca vai acabar. A gente sempre vai estar guerreando pelos nossos valores. E eu quero te dizer que o meu Deus, Ele tem um plano perfeito. Ele não acabou. Ele não acabou, o seu casamento não acabou. O seu filho, talvez nas drogas, seja uma resposta. Eu quero te dizer, ei, lute pelo seu filho. Não é o fim. Olhando para sua empresa, ela não está indo bem, busque uma estratégia, cresça, busque sabedoria, cresça. Cresça. É isso que eu quero dizer. Não assistiu essa live desde o começo? Volta lá desde o começo. Vai ficar salvo no nosso canal do YouTube para que você possa assistir. Essa quinta live dessa série é uma live, não é para trazer uma palavra de esperança, não. É para trazer consciência. Consciência sobre a minha postura e a sua postura diante de um resultado que não nos agrada. Como vai ser o seu dia de hoje? Como vai ser o seu dia de hoje? O meu dia de hoje será um dia incrível, onde eu vou continuar a minha missão de defender os meus princípios, defender os meus valores, de alcançar os meus objetivos, porque eu decidi viver algo incrível ainda esse ano de 2022. Espero você semana que vem, 7h37, na nossa sexta live dessa série, o Start da Sua Jornada. Ainda não assistiu as outras 4? Então bora lá no nosso canal do YouTube. Lá na link da biografia você tem o nosso link do canal do YouTube. Você pode clicar e assistir toda essa série de lives, porque eu sei que ela vai acrescentar muito na sua vida. Que você possa ter um dia de sucesso, de vitória, e que você pegue essas 2 histórias e você entenda que essas 2 histórias tiveram um final feliz. E assim como será o seu final. Eu acredito nisso. Beijo no seu coração. Um ótimo dia.